Vamos mergulhar na história de um pensador da Grécia Antiga que foi um verdadeiro revolucionário. Um cara que ousou fazer uma pergunta bem simples, mas que na época era quase uma heresia. Uma pergunta sobre a verdadeira natureza da música. E a grande questão era essa, olha só. A música é, no fundo, uma ciência? Toda certinha, governada por números? Ou ela é uma arte, algo que depende da nossa percepção, do que a gente ouve e sente? Essa pergunta, gente, dividiu opiniões e gerou um debate gigantesco no mundo antigo. Então, para a gente entender o tamanho da revolução que ele causou, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que era a regra na época. Antes de Aristóteles aparecer, a música era vista por uma lente muito específica, a lente da matemática. Uma ideia defendida com unhas e dentes pelos seguidores de Pitágoras. Tá, vamos destrinchar isso. Para os pitagóricos, a música era basicamente um departamento da matemática. Eles acreditavam que toda aquela harmonia, aquela beleza que a gente escuta numa melodia, era na verdade uma manifestação de proporções numéricas perfeitas. Para eles, era como se o próprio universo cantasse em números, e a música era só mais uma prova disso. E aí, no meio disso tudo, que surge o nosso protagonista, Aristóteles de Tarento. Um filósofo que estava prestes a chutar o balde e desafiar séculos de tradição com uma ideia nossa, uma ideia completamente diferente. E olha, o Aristóteles não era um aventureiro qualquer, ele tinha um currículo de peso. Aprendeu música desde cedo com o pai, depois estudou com os maiores teóricos da época, e o mais importante, ele foi aluno de ninguém menos que Aristóteles, lá em Atenas. Essa bagagem toda deu a ele a base para poder questionar o que parecia ser uma verdade absoluta. E aqui vem a grande virada. Aristóteles propôs uma mudança radical de poder. Ele tirou a autoridade final sobre a música da matemática abstrata e a entregou para a experiência humana. Essa frase é o coração de tudo. Ele basicamente disse, olha, o que decide se a música é boa ou não, se está certa ou não, não é uma equação, é o nosso ouvido. Se soa bem, então está certo. Simples assim. Uma ideia direta e, para aquela época, totalmente revolucionária. Então, para ficar bem claro, o conflito era esse aqui. De um lado, os pitagóricos, com a música sendo pura matemática abstrata. Do outro, Aristóteles, defendendo que a música é percepção, é experiência. Era a batalha final entre a matemática e o ouvido, entre a teoria e a prática. E o que isso significava na prática? Bom, as implicações eram enormes. Primeiro, o ouvido passava a ser o juiz final da harmonia. Segundo, a percepção humana ganhava status, sendo reconhecida como capaz de entender música. E terceiro, e talvez o mais importante, Aristóteles foi o primeiro pensador a questionar de verdade se a música devia ser só uma serva dos números. Certo? Mas e o legado desse pensador? O que sobrou disso tudo? Bom, Aristóteles era uma mente inquieta, e ele não escreveu só sobre música. Ele escreveu sobre quase tudo. Se prepara para esse número, 453. É isso mesmo. Fontes antigas dizem que ele escreveu 453 rolos. Isso mostra o tamanho do intelecto do cara, que ia muito além da música, passando por filosofia, ética, bem no estilo do seu mestre, Aristóteles. Mas aí vem a parte bem triste da história. Apesar dessa produção toda, a imensa maioria do trabalho dele simplesmente se perdeu com o tempo. É uma perda de conhecimento que a gente nem consegue calcular direito. Então, o que a gente tem hoje em mãos? Basicamente 3 livros da sua obra principal, Elementos de Harmonia, e alguns pedaços de outra chamada Elementos da Rítmica. É pouco, mas acredite, foi o suficiente para garantir o lugar dele na história como o rebelde que mudou as regras do jogo. E no fim das contas, a pergunta de Aristóteles continua ecoando até hoje. Na próxima vez que uma música tocar, o que vai guiar a experiência? A matemática complexa que existe por trás de cada nota ou a resposta simples e direta do nosso próprio ouvido? A escolha, como Aristóteles sugeriu há mais de 2000 anos, parece que ainda é nossa.